Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 3, e vamos ver o versículo 1 e o versículo de número 2. A carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontra em Colossos, capítulo de número 3, iremos ver o versículo 1 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele fale através da minha vida, que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor para trazer uma palavra rema, uma palavra revelada à igreja e aos vossos corações, e também a todos aqueles que nos assistem e nos acompanham pela internet. Esse texto é um texto onde o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para a igreja que estava localizada na cidade de Colossos. Existiam pelo menos 3 cidades que ficavam cerca de 200 quilômetros aproximadamente de Éfeso, que era Colossos, Hierápolis, e nós tínhamos também a Laodiceia, igrejas conhecidíssimas. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, ele não teve a oportunidade ainda, quando ele escreve esta carta, de ter visitado essa igreja. Ela era uma igreja que ela compunha de judeus e gentios, era a maior parte daquela população. E quando nós analisamos também na história, nós vemos que eles eram ricos em minerais, e o comércio daquela cidade era um comércio bem ativo e bem sucedido. Então era um ponto estratégico para se ter uma igreja. E quando nós analisamos e olhamos as Escrituras, nós vemos que Epáfras, ele foi quem acreditamos, quem fundou, quem levou o evangelho, quem levou as boas novas para aquela cidade, porque ele morava ali. Era a cidade de onde ele tinha vindo. E o apóstolo Paulo, mais à frente, então, ele é preso. Ele está preso em Roma. E Epáfras vai visitar o apóstolo Paulo. E quando ele faz essa visita ao apóstolo Paulo, ele começa a contar, a citar tudo aquilo que estava acontecendo naquela igreja, naquela cidade. E ele começa então a expor e a mostrar ao apóstolo Paulo que ele estava tendo algumas dificuldades. Havia surgido no meio do povo uma falsa doutrina, um falso ensinamento. O que quando nós estudamos na teologia, nós vemos que é o gnosticismo. Gnoses, a palavra vem do vocábulo grego que significa conhecimento. E então aquele povo, eles diziam ter todo o conhecimento. Essas pessoas que surgiram com essas heresias, eles diziam: não, nós temos todo o conhecimento, nós sabemos de todas as coisas. Eles começaram a misturar as verdades cristãs, eles começaram a misturar um pouco também do legalismo judaico, da própria filosofia grega, também misturando um pouco do misticismo oriental, e traziam ensinamentos que não vinham do Senhor. Ao ponto deles dizerem que Cristo era apenas uma emanação de Deus. Que Jesus Cristo, ele não era Deus, ele não era o Filho de Deus. E então Epáfras traz essas notícias para o apóstolo Paulo. E Paulo então vai escrever uma carta aos Colossenses, a igreja que estava em Colosso. E nessa carta, quando nós lemos o livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, nós começamos então a entender que o apóstolo Paulo, o objetivo dele é demonstrar o quê? A supremacia de Cristo. Cristo é
tudo em todos. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Este aí é o tema da carta. Cristo é tudo em todos. Ele é o centro. É dele que vem todas as coisas. É Cristo Jesus que nos concede a salvação. Ele é o caminho, Ele é a porta. Nós só podemos nos achegar a Deus através do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o intuito do apóstolo Paulo, demonstrar para eles que tirando Cristo nós não temos nada. Não nos resta nada. Cristo, Ele é o centro. Cristo, Ele é a resposta para todas as nossas perguntas, todas as nossas indagações. Cristo é a cura para as nossas enfermidades. Cristo, Ele é aquele que vai nos dar ânimo para aquele que está abatido. Cristo, Ele é aquele que vai trazer alegria, porque Ele traz as boas novas de que Cristo morreu por nós, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Para que a gente possa prevalecer, para que a gente possa vencer. É através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que Ele nos livra de todo o pecado, que Ele nos livra de todos os nossos vícios, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta dizendo: Cristo é tudo. E chegamos então aqui no capítulo de número 3. Se você possui uma Bíblia NVI, né, a nova versão internacional, você vai ver ali que o título vai ser Instruções para um Viver Santo. É claro que no original não existe isso, apenas na organização dos textos, estes conjuntos de versículos, eles vão trazer instruções para que a gente tenha um viver santo, um viver puro ante a presença do Senhor. E esse é um dos objetivos do apóstolo Paulo também. Demonstrar que a gente tenha um andar puro, por mais que a gente deve negar aquele legalismo judaico, o legalismo que poderíamos trazer para os dias de hoje, da religiosidade, conversando aqui com alguns irmãos e também já passando, né, tendo a experiência de ir a alguns lugares, nós percebemos que ainda existe muitas pessoas que estão presas a um certo legalismo, a um certo, eles trazem a algum tipo de etiqueta. Não, você só pode usar esse tipo de vestimenta, você só pode falar assim, você só pode, talvez em alguns lugares, eu do jeito que estou vestido, jamais poderia subir num púlpito para trazer uma mensagem. Então existem igrejas que fazem esse tipo de legalismo, poderíamos dizer, um pouco de religiosidade, e o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a gente não pode negar completamente tudo isso, porque ao mesmo tempo, eu e você precisamos ter reverência para com o Senhor. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que nós temos que ter um caminhar santo, que nós devemos buscar santidade, que nós servimos a um Deus que é puro, a um Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque às vezes quando negamos essa religiosidade, entre parênteses, ou esse legalismo, às vezes nós nos achegamos ante a presença de Deus de qualquer maneira, queremos servir a Deus de qualquer maneira, chegamos aqui, não temos reverência nenhuma, ficamos nos nossos celulares, ou ficamos conversando na hora da palavra, ou alguns até lá fora, ao invés de estarem aqui dentro. E não existe o quê? A reverência. E o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele vai negar aquilo, ele vai dizer, olha, mas a gente tem que viver em santidade. A gente tem que colocar nossa vida no altar. A gente não pode negar tudo isso, mas a gente tem que ter um equilíbrio, é um cuidado. Nossa vida, nós temos que fazer aquilo que o apóstolo Pedro diz, nós devemos crescer na graça e no conhecimento, buscando em oração, jejum, mas nós não podemos nos esquecer das santas escrituras, da palavra do Senhor, que a gente precisa se alimentar. Tem que haver esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio, porque alguns querem buscar muito oração e se esquecem da palavra, outros apenas a palavra e se esquecem da oração. Então devemos buscar esse equilíbrio, devemos buscar ao Senhor sim em oração, orai sem cessar, diz a palavra do Senhor.
mas nós devemos também buscar o conhecimento para não cair nas armadilhas do diabo. A palavra do Senhor vai dizer em Oséias, no capítulo 4, versículo número 6, ele vai dizer o quê? O meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. O povo perece, o povo muitas vezes é fraco, o povo muitas vezes se afasta dos caminhos do Senhor porque não tem conhecimento algum das Escrituras, porque não tem conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós falamos de ter intimidade, nós servimos a um Deus que ele é chamado de Deus Emanuel, Deus conosco. É um Deus que quer ter um relacionamento comigo e com você. Mas como nós iremos obter esse relacionamento se nós não investimos o nosso tempo em oração? Oração é conversar com o Senhor, é falar com Deus, é colocar a nossa vida ante a presença do Senhor e buscar o conhecimento que Ele deixou para mim e para você através das Escrituras, para nós não pecarmos contra Ele. Porque quando conhecemos as Escrituras, nós temos o cuidado de não pecar contra o Senhor. O salmista, no Salmo de número 119, versículo 9 e 11, quando ele vai dar uma instrução para os jovens, ele vai dizer o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? É vivendo de acordo com a tua palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então devemos buscar esse equilíbrio. E o apóstolo Paulo então vai dizer: olha, busquem esse equilíbrio. Tem que andar em santidade. É umas instruções para um caminhar, um viver santo. Temos que ser santos. O que você tem escutado? O que você tem visto nas redes sociais? Será que se a gente pudesse passar aqui num telão que aquilo que você assistiu no teu celular, na internet, qual seria a tua reação? Você se sentiria envergonhado ou você não teria problema algum em postar aqui ou mostrar para todo mundo? Se você se sentiria envergonhado é porque existe algo de errado. Não devemos, é muito fácil ser santo aqui dentro. Todos nós estamos sentados num lugar, ouvindo a palavra do Senhor, mas o verdadeiro caminhar está quando nós saímos dali, ó. Aí é o que vai dizer se nós temos caminhado em santidade ou não, se temos buscado ao Senhor de verdade ou não. É muito fácil aqui dentro, irmãos. É muito fácil nos achegarmos aqui, orarmos quando tem pessoas, né, os pastores, os louvores, tudo aquilo que está sendo, que o Senhor nos proporciona, né, que a igreja está aqui para alimentar as nossas vidas, trazendo para cada um de nós. Mas o que é importante mesmo é quando você sai daqui. É quando você sai daqui. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos também vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Ele vai dizer para nós sermos santos só quando estamos aqui? Não. Em tudo aquilo que nós formos fazer, devemos ser santos. Santos. Santidade é muito importante. Hebreus capítulo número 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Não adianta você pular, não adianta você gritar, não adianta você vir de domingo a domingo esquentar o banco. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Ninguém vê a Deus. Então não podemos perder o nosso tempo. As instruções que ele vai trazer é: viva uma vida de santidade. E no versículo de número 1 ele vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que significa isso? Ressuscitou com Cristo. Eu acredito que um dos maiores exemplos é o batismo, aquilo que nós iremos fazer hoje à noite. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 2 e 12, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Diz o seguinte: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos.
é o símbolo do batismo. Quando eu e você descemos as águas, é um símbolo de que nós morremos para esse mundo. Quando saímos, nós ressuscitamos com Cristo para um viver novo. É vida nova, é novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. É um novo caminhar, uma nova vida. E é isso que ele está dizendo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurar as coisas que são do alto. Procurar requer esforço. Procurar requer uma aspiração, requer desejo. Ninguém procura algo parado e sentado. Quando você está em casa, antes de sair, aí você perdeu a chave do teu carro. Você fica parado procurando ela assim? De forma alguma, você vai procurar, você vai pensar, você começa a analisar. Onde eu passei? Onde será que eu deixei? Aqueles lugares que normalmente você deixa. Então você vai sair do teu lugar e vai começar a procurar, vai começar a buscar. O meu desejo nessa manhã é que hoje, essa manhã, você comece a se mexer, comece a procurar mais da presença do Senhor, mais daquilo que vem do alto, mais do avivamento, daquilo que nós temos pregado de domingo a domingo. Busca o avivamento. É sair da tua zona de conforto, meu irmão. É sair da tua zona de conforto, minha irmã. É muito interessante, tem tantas pessoas que elas estão esperando estarem prontas para servir em algum ministério. Não se engane. Comece a servir. Se voluntarie a fazer alguma coisa. Homem, você que esteve no retiro, teve aquela experiência tremenda na presença do Senhor, comece a fazer alguma coisa. Se envolva em algum ministério. Tem tantos ministérios aqui que precisam de pessoas, que seja na filmagem, a mídia, em todos os aspectos da mídia. Sonoplastia, tantas pessoas, tantos ministérios que estão precisando de voluntários, de pessoas, e você está aqui de domingo a domingo apenas sentado no banco esquentando a cadeira. Não espere o momento em que você vai dizer: uau, agora eu sou um sonoplasta, agora eu vou lá e ajudar o Adriano no ministério da sonoplastia. Tudo se aprende. Comece a servir, e quando você for começando a servir, você vai começando a pesquisar. Os irmãos que já servem vão começar a te ensinar, e ali você vai começar a se envolver em algo, e você vai ter um compromisso a mais, e tudo isso vai fazer com que você esteja mais junto. Porque uma brasa, quando ela é tirada fora do braseiro, ela se esfria facilmente. Então esteja junto, sirva em alguma coisa. Esteja ativo. E eu separei aqui pelo menos 4 motivos pelos quais nós devemos buscar aquilo que é do alto, ou seja, o avivamento. Em primeiro lugar, por que nós devemos buscar aquilo que é do alto? Essa é a instrução que o apóstolo Paulo fala. Ele não fala só uma vez, no versículo 1 e no versículo 2. Nós devemos buscar aquilo que é do alto, em primeiro lugar, porque a nossa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui, nós somos como peregrinos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo nos resta. E quando a morte vem, ela vem sem avisar, e ela não importa a idade. Pode ser com 70, 60, 40, 30, 20, 10, um bebê. Não importa. Nós não sabemos a idade, nós não sabemos o momento, nós não sabemos quando, nós não sabemos como. Nós somos como peregrinos, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo número 2, ele vai dizer: para que no tempo que vos resta, não viva para satisfazer os maus desejos humanos, e sim para fazer a vontade do Senhor. Esse tempo que nos resta, esse tempo que nós não sabemos quanto tempo nos resta. Se nós tivéssemos a compreensão disso, nós iríamos viver em santidade. Nós iríamos ter o cuidado com o nosso testemunho.
nós iríamos servir mais, nós estaríamos aqui mais na casa do Senhor, nós não iríamos perder tempo com as coisas desse mundo. Se nós viéssemos a entender isso, nós iríamos buscar mais da presença do Senhor em nossos lares, em nossas casas. Eu conversava com um irmão da igreja aqui essa semana passada, e ele demonstrando, falando a respeito desse assunto, ou quanto tempo, muitas vezes, nós perdemos nas mídias sociais, nas redes sociais. Se fosse analisar ali o tempo, as horas que nós gastamos ali, e se nós pegássemos essas horas e buscássemos ao Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra, meus irmãos, a igreja já estaria avivada há muito tempo. A gente já teria sacudido essa cidade, esse estado, esse país. Porque quando nós olhamos na história dos avivamentos, nós vemos pessoas que abriram mão. Eles abriram mão do seu próprio desejo. Eles abriram mão da sua própria vida, para alcançarem aquilo que Deus tinha para a vida deles e para a vida daquele povo naquela geração. Quando nós olhamos palavras do próprio Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo de número 9, o versículo de número 23, ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou destruindo-se a si mesmo? E aqui entra o segundo motivo pelo qual nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Eu e você precisamos buscar as coisas que são do alto, porque as coisas terrenas, elas também são passageiras. Aquilo que nós investimos tanto do nosso tempo, nós corremos tanto atrás dos nossos sonhos, da casa própria, do carro próprio, disso e daquilo outro, de todas as tuas aspirações, todos os teus desejos, da faculdade, do diploma, que seja um mestrado que você tanto almeja, o doutorado, e nós corremos tanto atrás dessas coisas, e muitas vezes nos esquecemos do que é principal, que é o reino de Deus, que são as coisas do alto, que é o avivamento que nós buscamos. E o que eu quero dizer para você é que todas essas coisas são passageiras, assim como nós somos passageiros, as coisas desse mundo são passageiras. São passageiras, e a nossa vida, ela gira em torno de tudo isso. Enquanto a nossa vida deveria girar em torno do reino de Deus, das coisas de Deus. E não pense que eu prego isso apenas para vocês, eu estou trazendo essa palavra em primeiro lugar, é para mim. É para mim, sou eu que tenho que investir mais tempo, buscar mais, ler mais, jejuar mais, orar mais. Porque ainda não cheguei nem perto daquilo que Deus tem para a minha vida. Deus tem grandes coisas para você. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um plano para você. Mas às vezes as coisas dessa vida, as coisas desse mundo, elas nos atrapalham de buscarmos aquilo que é essencial. E o apóstolo João também vai dizer sobre isso, em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e 17, ele diz: não amem o mundo, nem no que nele há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, e sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Olha, o que permanece para sempre é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 4:18: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno.
O avivamento é eterno. O Espírito Santo de Deus vindo sobre as nossas vidas vai ser um impacto sobre as nossas vidas eterno. Há uma frase que eu sempre cito ela de C.T. Studd. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós só temos uma vida e essa vida logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Você imagina isso? Você viver que seja 60, 70 anos da tua vida e você ter trabalhado, ter investido apenas no teu emprego, ou na tua, que seja na tua faculdade, nos teus estudos, né? E você se aprimorar naquilo que você estudou, você viver a tua vida inteira em volta, em torno só dessas coisas, e quando passar tudo, toda a tua vida, todo o teu esforço foi por água abaixo. Nada daquilo serviu. Você não vai levar nada desse mundo. Nós não iremos levar absolutamente nada. Você pode adquirir os maiores tesouros desse mundo. Vai ficar aqui para alguma outra pessoa. Alguma outra pessoa vai pegar os teus tesouros, até as tuas roupas. Meus irmãos, até as roupas vai ser passado para uma outra pessoa. Tantas coisas vão acontecer, e você ter investido, né, gastado todo o teu tempo, toda a tua vida em algo que não lhe valeu absolutamente em nada. É algo muito sério. Nós estamos falando da nossa vida. Eu estou falando aqui para você que está aqui me ouvindo, mas como eu disse no início, nós não sabemos quanto tempo nos resta. E imagina chegarmos diante de Deus, o que você fez com a tua vida. Não, eu investi, Deus, é porque eu estava estudando, eu precisava estudar para que depois eu conseguisse um trabalho bom, aí é que eu iria te servir, Deus. Tarde demais. Porque daí quando você tem um trabalho bom, vai vir a vida boa, a casa boa, que você vai ter que trabalhar mais para pagar ela. Depois vão vir os filhos, que vai requerer mais tempo de você. E sempre vai ter uma desculpa. O tempo é hoje, meu irmão. A hora é agora. Em que nós precisamos buscar mais as coisas do alto. Em que nós precisamos buscar mais desse avivamento. É investir mais do nosso tempo. Colocar de fato a nossa vida ante a presença do Senhor. E reconhecer que tudo aquilo que fazemos para o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele é galardoador. Ele vai recompensar a cada um de nós. Mas tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, a palavra do Senhor vai dizer que existe um julgamento, o julgamento de Cristo, onde nós iremos passar pelo fogo. E tudo aquilo que for da carne, tudo aquilo que for natural, vai ser queimado. Vai ser queimado. Mas apenas aquilo que nós fazemos por Cristo, aí sim vai ser refinado como o ouro, como a prata, como o bronze. Vai ser refinado e nós iremos receber um galardão do Senhor. Portanto, nós precisamos buscar as coisas que são do alto, em primeiro lugar, porque nós somos peregrinos, e em segundo lugar, porque as coisas desse mundo são passageiras, não são eternas. Em terceiro lugar, nós precisamos buscar as coisas que são do alto, porque a nossa provisão vem de Deus, a nossa provisão vem do alto, é Ele que é o provedor de todas as coisas. Não pense que é com o teu trabalho, com a força das tuas mãos, que vem a provisão da tua casa. É Deus quem te dá saúde. Se você está aqui nessa manhã é porque Deus te permitiu. Foi o Senhor quem te trouxe aqui. Foi o Senhor quem nos deu o fôlego de vida. Há um salmo onde o salmista diz o seguinte, ele diz, olha, todos eles dirigem o seu olhar para ti, esperando que lhes dê alimento no tempo oportuno. Tu lhes dá e eles recolhem. Abres a tua mão e eles saciam-se de coisas boas. Mas tu retiras o fôlego, eles morrem e voltam ao pó. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem do Senhor. Às vezes é tão difícil compreender isso. Às vezes não, essa é a realidade. Porque apenas se for
contabilizar, apenas 30% da igreja é dizimista. Por que apenas 30% da igreja é dizimista? Porque existem muitas pessoas ainda atadas ao dinheiro, atadas a mamon, que não sabem dizer não, pensam que o dinheiro, pensam que estão sendo espertas. Malaquias vai dizer que de Deus, olha, o homem tem roubado é de Deus. Você não tem roubado, você não tem tirado do homem, você não tem tirado da igreja, você tira de Deus, e isso traz maldições para a tua vida. Atrapalha a tua vida quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar. A nossa provisão vem de Deus. É Deus quem traz o nosso sustento. É dele que vem todas as coisas. O salmista Davi, no Salmo de número 3, ele vai dizer o seguinte: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. É Deus quem nos sustém. Basta vir uma enfermidade e acabou, meus irmãos. Basta vir uma doença, basta vir um ataque no coração, acabou a história, acabou, não tem mais continuação, apenas vai dar trabalho para o pessoal fazer um enterro, um velório, chorar alguns dias, alguns meses, alguns anos e esqueceu, acabou. Então não deixa o dinheiro impedir o teu relacionamento com o Senhor. Entenda nessa manhã que Deus é o teu provedor, é Deus quem sustenta a tua casa. Prioriza o reino de Deus e você vai ver a provisão de Deus na tua vida, a provisão de Deus na tua casa. Eu sou testemunha disso. Em fevereiro vão completar 14 anos de América. 14 anos onde Deus não deixou faltar nada na minha casa e na minha vida. E em muitas ocasiões eu até duvidei, eu coloquei Deus, mas eu devo fazer isso? Oportunidades de emprego, coisas que me surgiram, eu disse não, para ser fiel ao Senhor, e Deus trouxe a provisão na minha casa e na minha vida. Priorize o reino de Deus. Palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele diz no contexto, lhe serão acrescentadas. O que? O mantimento, a vestimenta, vai ser acrescentado para você. A provisão de Deus virá sobre a tua vida. Prova Ele. Prova ao Senhor, prova ser fiel para com o Senhor, e você vai experimentar o milagre, a provisão de Deus sobre a tua casa e a tua vida. E é milagre em todas as áreas. Não estou dizendo apenas na área financeira, eu estou dizendo na tua vida emocional, na tua vida também material, né, na vida financeira, mas na tua vida espiritual vai ser melhor. Em todas as áreas da nossa vida, nós iremos experimentar aquilo que vem de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 34:10, os leões passam necessidade e fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Olha o Salmo de número 121, eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. E ele continua dizendo a proteção de Deus sobre as nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? Porque quando esse salmo, o salmo número 121, é um salmo de peregrinação. É um cântico de peregrinação. Quando eles caminhavam em Jerusalém, os cananeus, os jebuseus, os povos daquelas terras, eles adoravam os seus deuses nos montes. E o salmista está dizendo, clamando ao Senhor, dizendo, de onde me vem o socorro? De onde me vem o socorro? Será que o meu socorro vem das coisas desse mundo? Será que o meu socorro vem das coisas dessa terra? Será que o meu socorro vem do Trump? Será que o meu socorro vem da imigração? Será que o meu socorro vem do meu patrão? O meu socorro, ele está dizendo ali, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, meu querido, vem do Senhor. Ele é que fez os céus e a terra. Ele é dono do ouro e da prata. Confia em Deus e você há de experimentar a provisão do Senhor sobre a tua casa e a tua vida. Busque as coisas que são do alto e nós iremos experimentar o cuidado de Deus sobre a nossa casa e a nossa família. E em quarto e último lugar, os irmãos do louvor já podem vir subindo aqui.
Por que nós devemos buscar as coisas que são do alto? Nós devemos buscar as coisas que são do alto, e aqui vem em linha com uma das canções que nós estávamos cantando aqui, porque a qualquer hora a trombeta vai soar. A qualquer hora o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá. Ele virá. Ele virá. O arrebatamento da igreja. Eu creio, meus irmãos, que nós somos a geração do arrebatamento. Nós devemos estar em sintonia com as coisas do alto, porque a qualquer hora o Senhor há de nos chamar e nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Ele vai dizer o seguinte: olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, assim como Ele é, o veremos, e seremos semelhantes a Ele. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Um dia eu e você iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Nós teremos um corpo transformado. Nós teremos a palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá pranto. Vai ser felicidade de eternidade a eternidade. Nós estaremos ante a presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, e o Deus que nos criou com um propósito eterno. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora. Colossenses capítulo 1, capítulo de número 3, o versículo de número 1 em diante, o texto que nós lemos, ele vai dizer: portanto, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o vosso pensamento nas coisas que são do alto, visto que vocês já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele em glória. Nós iremos se manifestar com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, quando Ele vier, nós iremos nos manifestar com Ele em glória. E estaremos com Ele para todo sempre. Estaremos com Ele para todo sempre. Saia deste lugar nessa manhã com a consciência de que nós devemos buscar o avivamento, nós devemos buscar as coisas que são do alto, porque a nossa vida nesse lugar é passageira, porque as coisas desse mundo também são passageiras, porque a provisão que nós tantos corremos atrás, ela vem do alto, ela vem do Senhor Jesus Cristo. E porque um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, a qualquer hora a trombeta vai soar, a qualquer hora, meus irmãos, a trombeta vai soar, e nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. Busque as coisas que são do alto, busque aquilo que Deus tem para você. Não perca tempo, não deixe o sistema fazer com que você não tenha tempo de buscar ao Senhor. Não deixe com que as coisas desse mundo atrapalhem o teu relacionamento com Deus. Busque, coloque a tua vida ante a presença do Senhor nessa manhã, e saiba que o tempo de Deus para a tua vida é agora. O que Deus tem para fazer é hoje. O que Deus quer te revelar é hoje, é agora. Basta você se colocar ante a presença dEle. Basta você se colocar ante a presença dEle. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa hora, e nós iremos fazer uma oração. Iremos fazer uma oração em agradecimento a Deus.
Porque o próprio texto diz que Cristo está sentado à destra de Deus, demonstrando que Ele é soberano. Ele é soberano, mas Ele também é misericordioso. E Ele se encontra neste lugar, porque Ele mesmo prometeu: onde se reunirem 2 ou mais em meu nome, ali eu estaria. E Ele está aqui nesse lugar. Cristo está aqui nesse lugar. E Ele está de braços abertos para te receber, para abençoar a tua vida, para curar você que se encontra com alguma enfermidade, para curar você que se encontra com alguma ferida na tua alma, não consegue liberar perdão, não consegue se livrar desses pensamentos, daquilo que fizeram no passado com você. Ele está aqui para lançar todo o teu passado, toda a tua culpa no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Se você gostaria nessa manhã de receber oração por alguns dos pastores, eu gostaria de convidar os pastores, os presbíteros, para se colocarem aqui à frente, com as suas esposas também. E nós estaremos orando por você. Nós estaremos ministrando sobre a tua vida. Como eu disse, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado. Quem sabe você nessa manhã gostaria de entregar a tua vida a esse Jesus Cristo que morreu para te salvar, que tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Eu gostaria que você saísse do teu lugar.